O assunto era esse. Seus antepassados que estão embaixo da terra, se eles cuidam do lar, do fogo, dos cânticos, esse regulamento da sociedade é andar em volta do fogo e cantar o que sempre foi de costume, de moral e de lei. Se isso é assim, como é que os antepassados vão deixar mudar alguma coisa na legislação? Como é que o que foi proibido um dia, um outro dia mais tarde, pode virar uma lei? O contrário do que já foi promulgado. Bom, eu acho que é importante começar no começo, ou seja, na família patriarcal antiga. E na família patriarcal antiga, assim como tu disseste, eles têm uma vida comunitária em torno do fogo sagrado da Restia. E o pater dança em torno do fogo sagrado nas ocasiões importantes. E quando essa cerimônia é muito importante, esse cântico do pater é feito em roupa branca e estilo indiano. Atrás do pater vem a mãe, a mater, depois vem os filhos por ordem de idade e todos com roupa branca dançam em torno do fogo sagrado da Restia, e no qual se bota uma oferenda de comida para os antepassados, porque é o culto dos antepassados. E nesse culto dos antepassados, a maneira de viver dos antepassados é assumida pela nova geração, automaticamente. Assim como de pai para filho e para avô, os costumes acontecem, esses costumes estão na família antiga e são assumidos pela família patriarcal. E vem do pai, do avô, bisavô. E vem como Deus, os deuses que são os deuses que eles chamam internos, que estão dentro na Restia tem uma espécie de tábua, que é o altar, e no meio tem as figuras, as estátuas dos antepassados. E só com o decorrer do tempo, nas margens, aparecem figuras dos deuses externos, que é Zeus, Palas Atene, Apolo, etc. Mas os deuses dos antepassados são os deuses interiores, estão dentro da Terra, estão aqui no Sol. E a Terra não é propriedade dos vivos, e sim dos mortos. Os antepassados são donos da Terra. Eles é que habitam a Terra e são donos da Terra. E os costumes são costumes dos antepassados. E quando há uma coisa festiva, o pater, com roupas brancas, acompanhado do resto da família, dança em torno do fogo sagrado da Restia, embaixo do qual estão os antepassados, e ele canta um louvor dos antepassados. Então, o cântico começa com o louvor dos antepassados. Eu, então, faço um louvor homenageando meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e dizendo das maravilhas que cada um fez. Então, isso aparece não só nos clássicos como Virgílio, como Homero, como Virgílio, mas aparece também nos Lusíadas, as armas e os barões assinalados que são cantados, parentes. E dentro desse cântico, dessa cerimônia, em que se faz essa homenagem aos antepassados, aquilo que o pater diz se transforma em lei. Então, se depois de homenagear o pai, o avô, o bisavô, etc., o pater diz que as pessoas, num determinado dia, têm que descansar, não podem trabalhar, e se isso é cantado, isso aí se transforma em lei. Daí que a palavra lei em grego, nomos, significa originariamente cântico.
Então, nomos não é rei, não é lei, originariamente, ela é canto, cantoria. E quando, então, o pater canta, isso se transforma em lei. Então, tem que haver a explicitação do costume. Se esse costume é cantado de público, solenemente, ele se transforma em lei. E a lei é obrigatória para a família, os membros da família. E quem comete algum ato contra a lei, está cometendo um ato contra os antepassados e toda a família. E ele vai ser expulso da comunidade. E quando ele é expulso da família, ele se transforma em algo que não tem direito. Ele fica igual a um animal. Perdeu a humanidade e deve ser entregue aos lobos. Os lobos se encarregam de tomar conta. E os antepassados têm aquele lugar em que eles habitam, mas como eles têm outros lugares, outras famílias, começa a haver algo que vai ser extremamente importante, que é o odós, a estrada. A estrada que leva de uma propriedade e de uma religião para outra religião, outra sociedade, isso é chamado de estrada. E a estrada é tremendamente importante, porque quem anda fora da estrada está condenado à morte, porque a terra pertence ou à família deste lado ou à família daquele lado, e quem pisa sem ser convidado à terra de uma outra família está condenado à morte. Com isso aí, começa a aparecer a lei. A lei, então, é uma lei da família e é uma lei cantada. Aquilo que não for cantado não é nomos, não é lei. Então, por isso, a lei tem que ser cantada, mais tarde ela tem que ser lida no púlpito do Papa, depois ela vai ter que ser escrita e pregada nas igrejas, daí vem a portaria e daí vem a lei. A lei, esta lei, ela, no começo, ela tem então uma parte que foi lida em voz alta e tem os costumes da família que não são lidos mas fazem parte da obrigação, nós hoje diríamos, moral dessa família. Então, dentro de uma família patriarcal antiga, a gente tem obrigações e tem lei. E quem descumpre uma obrigação faz algo de mal, mas não é condenado à morte, não é expulso. Além disso, como tem o odós, que é o caminho que liga um grupamento familiar a um outro grupamento familiar, o odós tem agora uma lei que fica bilateral. O odós é um lugar em que tem uma lei, tanto para uma família como para outra. Então começa a haver uma lei que não é apenas a lei de uma família, mas é uma lei de outra família, de muitas outras famílias, mas sempre pelo odós. E o único lugar em que a gente não precisa ter odós é o mar. O mar é de todos, e a gente pode andar no mar em qualquer lugar. A água também, rios também. Então, onde tem água, a gente não precisa caminho, porque todos têm caminho. E todos têm o direito, o mar é o direito de todos. Ao passo que a família e o caminho são obrigações e direitos. Só que, qual é a diferença entre obrigação e direito na família patriarcal antiga? É que a obrigação é o costume antigo de uma família que ainda não foi cantado solenemente na roda sagrada em torno da Eucaristia. Então, se há uma obrigação, mas que não foi cantada, ela não é lei, ela não é nomos, ela não foi cantada.
Então, tem coisas que foram cantadas e coisas que não foram cantadas. E cada família difere de outras famílias, porque as leis das famílias não são as mesmas, os costumes não são os mesmos. Mas o Odós, como é de todos, a ligação entre as famílias, o Odós fica alguma coisa que, além de ser obrigação, é direito, ou seja, é lei. Então, não se pode desrespeitar o Odós e a pena é pena de morte. Ao passo que a pena contra um costume não cantado é algo ruim, nós diríamos é um pecado, é um mal, mas não acarreta a pena de morte e por isso não é lei no sentido estrito. Essa estrutura da família antiga vai se espalhando pelo mundo, e esse mundo é um mundo ocidental, porque sobre a Índia e a China a gente sabe quase nada até hoje. Esse mundo é o mundo mediterrâneo, de sorte que nós temos nesse mundo mediterrâneo famílias com leis e costumes. E essas famílias, para sobreviver, têm que usar os caminhos para o comércio, e esses caminhos são delimitados. Então, eu posso trazer uma mercadoria deste ponto para aquele outro ponto, mas sempre através de certas estradas. De sorte que o comércio liga as estradas entre elas. E o comércio liga, o Odós liga, as leis ligam as diversas cidades. E o único lugar que não tem lei nenhuma é o mar. Por isso, no mar, a rigor, só tem piratas. Não existe ninguém no mar que seja dono de algo. Por isso é que pirataria vai ser, por longo período, algo livre. Não é como chão, propriedade de alguém. Então, agora, o problema é saber, quando isso começa a evoluir, a diferença entre o costume, que é obrigatório, e a lei. Então, eu tenho costumes que não foram solenemente cantados e costumes que não foram cantados, que são obrigatórios, mas não têm pena de morte. Essa é a diferença entre obrigação, moral, ethos, e moral significa costume. Tem o costume e tem o costume cantado que se transforma em lei. E essa vai ser a gênese da nossa civilização em torno do Mediterrâneo. E como o Odós tem um núcleo obrigatório, senão desaparece a civilização, desaparece a comunicação, o comércio, tem um núcleo que é obrigatório, que é lei, e tem um núcleo ao redor que não é lei, mas que é obrigação. Assim como a família tem um núcleo que tem a diferença, então, entre obrigação, que nós hoje chamaríamos de obrigação moral, porque vem do costume, e obrigação do costume, e a obrigação cantada, nomos. E no decorrer do tempo, o que foi acontecendo é que a vida se tornou cada vez mais complexa, principalmente com as viagens entre as diversas cidades e com leis, hoje nós diríamos constituições diferentes. Eles começaram a traçar caminhos e nesses caminhos eles tinham que ter 2 línguas, geralmente 3 línguas, a língua do meu povo, a língua do outro povo e uma língua geral. E esse contexto faz com que haja uma língua geral e começa a haver, então, uma lei geral que está baseada no nomos, no caminho. No Odós. No Odós. Então, o Odós e o nomos começam a se identificar. E como o Odós é muito importante, o nomos começa a ser mais importante ainda. Só que a origem do nomos é o canto. E no Odós não é o canto.
No ODOS, as obrigações vêm porque cada ponto familiar tem uma lei, tem um nós. Mas só que agora, como estão sempre viajando e precisam viajar para sobreviver pelo comércio, o ODOS, que seria apenas consuetudinário, ODOS, costume, consuetudinário, ele de repente começa a ter o foro de lei, começa a ter característica de lei. Mas tem uma lei que não tem a restia central, não tem a cultura dos antepassados e vai começar a se expandir lentamente. Então, a família se transforma em tribo, em cidades, mas as cidades gregas, elas são isoladas. Elas têm em comum apenas a ligação com a estrada ou Odos. E melhor ainda pelo mar, porque aí não tem regra nenhuma. Eu posso pegar uma mercadoria de um lugar e levar para outro sem ter problemas de lei. Ao passo que se eu pego a mesma mercadoria e boto por terra de uma cidade para outra, eu tenho que pagar impostos. E o imposto, então, começa a ser o núcleo legal. Então, eu tenho que deixar a estrada livre, primeiro. E segundo, eu tenho que permitir que esses bens passem pela estrada e se transformem em crime se a gente não cuida dos bens. De tal maneira que, de repente, nós temos, através da expansão da família patriarcal por uma rede de famílias e de cidades, nós temos, de repente, os caminhos são consuetudinários, mas tem leis. Mas o problema agora é o seguinte, quem é que proclama a lei? Se a lei tem que ser cantada, é nomos, como é que agora tem lei se não tem ninguém para cantar? Bom, então no começo eles fazem de tal maneira que os dois pater cantam. E aí então fica uma lei dos dois para um ou dois. E isso aí, na hora que tem 2, 3, 4, transforma num povo. Então, de repente, eu tenho um povo com leis, com caminhos que são protegidos. E um outro que venha de fora é inimigo, deve ser morto. Então, de repente, eu tenho lei, tenho diferenciado do costume, e a característica que vai existir, e que não havia na antiguidade, bem no começo, é que essa lei não é cantada. É um nomos, mas não tem canto. Então, o que vai acontecer é que, para que a gente se entenda sobre isso, os patriarcas se reúnam num conselho, e nesse conselho, em torno do fogo sagrado, não mais da casa, mas agora do povo, é uma fogueira, mas não é mais o fogão da família. Em torno deste fogo se reúnem 10, 20 paterfamílias, chefes de clãs, e eles, ao discutir, fazem então o quê? Eles abrem os costumes e dizem, isto aqui é costume. E começam agora a dizer, isso aqui é um costume e tem que seguir este caminho. Para sair deste lugar para aquele, tem que passar por aqui e por ali. E na hora que isso é cantado, é dito, não é mais um cântico, nem sempre é cântico, pode ser falado. Por um grupo de chefes de clã, nós temos o começo do Estado. E aí nós temos uma lei, mas que não é cantada, mas é nomos, ela obriga. E continua a diferença entre lei e uma obrigação moral. Só que no decorrer do tempo, quanto maior a abrangência das famílias, da população, mais difícil ficou organizar este conselho que vai dar legitimidade às leis entre as famílias. E como isso fica cada vez mais difícil,
o que vai surgir é que, dentre os membros do concílio, alguém vai ficar o chefe de todos. E aí surge a monarquia. E para essa monarquia surgir sem problemas, ela tem que ser o representante direto de Deus. Tem uma relação especial com Deus que os outros membros não têm. E aí esse chefe de clã, ele é chamado de rei. Ou, em outros lugares, é chamado de dux. É aquele que conduz os outros na guerra contra outros povos, outras culturas. No momento em que a gente tem isso, nós temos a lei interprovíncias, uma lei nacional, e, no decorrer do tempo, o que vai acontecer é que quando a gente não vai lutar contra um outro povo, como no começo era, isso leva muito tempo, a gente vai ter que fazer ligações internacionais, jus internacionais. E esse jus, que era no princípio um jus da cidade de Roma, esse direito da cidade de Roma vai se expandindo para o Império Romano e fica então o jus romano, como foi dito antes. E a característica do jus romano, em oposição a tudo que aconteceu antes na nossa civilização, é que o jus romano valia para todos os povos e para todas as estradas, mas não retirava o direito local das tribos locais. Então, quando o Império Romano, Júlio César, fica imperador de Roma, ele continua tendo dentro do Império um sistema de reis regionais subordinados a ele. Então, nós temos agora um imperator e nós temos reis regionais. Nós temos, então, uma lei internacional, quanto mais ampla, melhor, e leis locais. E o que é óbvio? Que as leis internacionais, elas têm aquele mínimo para poder abarcar a multiplicidade de leis locais. E esse mínimo é o mínimo de vivência, de sobrevivência, é o mínimo de estradas. As estradas têm que funcionar, senão essa lei internacional vale primeiramente para as estradas e para o comércio que é feito pelas estradas. E, num segundo lugar, vai acontecer uma terceira lei, que é a lei da hospitalidade. Quando, então, eu estou numa família patriarcal ou depois numa cidade e vem alguém, ou é amigo ou inimigo. Se é inimigo, tem que ser morto. Se é amigo, a gente tem que recebê-lo na porta da casa, ele não pode entrar na casa. Quem entra na casa sem ser convidado tem que ser morto. Agora, se ele é convidado a entrar pela mão direita do pater, e ele aí entra, ele não só é bem-vindo, mas ele adquire direitos que ele não tinha antes. Ele tem os direitos da família e mais direitos, porque ele pode obedecer, falar outra língua e obedecer a um direito de uma outra família, desde que não haja conflito. E assim, então, nós temos o Império Romano, em que cada pedaço do Império Romano tem um rei local, uma língua local, costumes locais, reis locais, e o Império Romano dá a unidade dessa lei. Então, vai surgir ali o jus romano. E o jus romano é aquele que é direito para todas as estradas e um direito básico para todos os lugares em que há civilização, onde há estrada. Então, o jus romano não pode ser muito detalhado, porque não pode dizer, por exemplo, qual é a língua que a gente fala, que em diversos lugares tem línguas diferentes. O jus romano não pode ser muito detalhado em outras coisas, como se vestir, como usar a mão direita, a mão esquerda, porque senão não funciona. Então, o jus romano tem que ser, do ponto de vista jurídico, magro,
com pouca coisa. Essas poucas coisas têm que ser respeitadas em todo o universo romano. Isso dá unidade. Essa unidade vai aparecer no exército romano, no qual as regiões dão as legiões. Então, nós temos um grupo de soldados que falam a mesma língua, têm o mesmo rei local, mas são convocados pelo imperador para lutar contra os inimigos do Império Romano. E aí, então, junto com a cidade de Roma e com as leis romanas, surge o exército romano, o domínio romano. E no domínio romano se tem um problema, um príncipe, um rei no norte da França. O Império Romano chama legiões que vêm da Espanha, que vêm da África, que vêm da Itália, que vêm da Palestina, e cada um deles falando uma língua diferente, e tem que ter um chefe total, e esse chefe total vai então combater os inimigos, mas a gente combate o inimigo, mas sempre que possível não mata. O Império Romano nasce, e a lei romana, o jus, nasce, porque a gente não mata o inimigo. O inimigo tem que ser vencido, e ao ser vencido, o imperador transforma o rei vencido num rei, numa parte do Império Romano. De sorte que, em oposição a todas as outras culturas ocidentais, quando um povo luta contra o outro, tem que haver a morte do outro povo. Exceto mulheres e crianças, os homens todos têm que ser mortos. E a cidade tem que ser queimada, e a gente tem que passar sal para nunca mais poder crescer alguma planta, algum alimento. Quando, então, o Império Romano tem essa visão de Roma, a visão da lei, do jus, e a visão do exército, o que vai acontecer é que o Império Romano não aniquila o inimigo, mas absorve. No momento que um exército romano poderoso, com 12 mil soldados, oriundos de 12 províncias diferentes, chega num lugar e o rei se rebela, e ele tem 12 mil homens contra ele, e ele só tem 2 mil, esse rei se rende. E esta rendição significa que ele vai aderir ao Império Romano. Aderir significa o quê? Ele pode conservar seu Deus, pode conservar a sua língua, ele continua sendo rei, mas ele tem que obedecer às leis do Império Romano e tem que lutar para que os caminhos, os odós do Império Romano sejam observados. E ao fazer isso, este rei local se transforma numa província romana. Então, a província romana é constituída por regiões que foram sendo acrescentadas ao núcleo Roma através não só da língua e do direito e dos costumes, mas por uma concepção que, de resto, não existe no Ocidente, de que a gente não mata o inimigo. O inimigo tem que ser transformado em aliado. E a guerra, para dizimar, é algo péssimo. Péssimo para o Império Romano e pior ainda para aquele que é morto. Daí, então, o Império Romano crescer e ficar sinônimo do mundo civilizado. Fora dos limites do Império Romano, só tem bárbaros. E o bárbaro tem que ser morto. Ou convertido, trazido para dentro do Império Romano. E nos lugares em que há esse confronto entre bárbaro e Império Romano, eles constroem, muitas vezes, um muro. E esse muro hoje ainda existe, por exemplo, na Inglaterra, o muro feito pelo Império Romano
Porque aqueles irlandeses, aqueles galeses do norte, não queriam se submeter e como não tinham um exército, um rei próprio, eles combatiam em guerrilha. Então, o Império Romano constrói fronteiras. E em muitos lugares, essas fronteiras são físicas. Em muitos outros lugares, na maioria dos lugares, elas são fronteiras jurídicas. E tem, então, um grupo de soldados que patrulha as fronteiras sem construir um muro. Nisso aí, então, tu tens explicitado o que é lei, o que é costume, e a pergunta a lei pode mudar? O costume pode mudar? É evidente que o costume pode mudar. O costume não pode mudar quando ele é irracional. Quando, então, uma tribo tem um costume de se matar mutuamente, ou matar todas as mulheres, de repente a tribo não tem população. Então, tem costumes que não podem ser mudados por motivos quase que físicos, antropológicos. Mas tem costumes que podem ser mudados. Então, a gente pode, de repente, falando uma língua, verificar que é muito mais prático falar uma outra língua. E algo que, então, existia como bem cultural e como direito local, desaparece por desuso. Exemplo, a língua de Cartago. Ninguém sabe até hoje direito qual é a língua falada pelos cartaginenses. E a luta entre Cartago e Roma mostra como essa luta foi, e dizem que os cartaginenses foram dizimados até o último homem. Isso não se sabe bem, mas é certo que a língua de Cartago desapareceu. Então desapareceu uma língua, desapareceu um costume e provavelmente desapareceu uma lei. Porque provavelmente naquela cidade de Cartago havia a transformação de costumes em leis. E até hoje nós temos costumes e leis. E um dos grandes problemas da modernidade contemporânea é que os nossos legisladores, e agora é minha opinião pessoal, especificamente no Brasil, os nossos legisladores querem fazer lei em tudo que é coisa e não acreditam mais na força do costume. Então, aquilo que na antiguidade era costume e era obrigatório, desapareceu praticamente no Brasil. Então, nós temos leis, a lei tem que obrigar. O que não é lei é totalmente livre. Na minha opinião, isso não é verdade. E não é isso que se pratica também. Agora, essa obrigação consuetudinária, que ainda não é lei, não foi proclamada, ou nunca será, isso aí, apesar disso, existe e é tremendamente importante. E hoje nós temos o problema que ficou insolúvel entre bagunça de um lado e lei do outro, porque nós não temos intermediando isso a lei consuetudinária, que não foi proclamada solenemente. E essa lei consuetudinária, às vezes, é mais importante que a mais importante lei. Por exemplo, a mais importante lei no Brasil, hoje, é a Constituição Brasileira. E na Constituição Brasileira não está escrito que a gente fala português. Então, se um alemão fala alemão em São Paulo, ele não está cometendo um crime contra a Constituição. Não é anticonstitucional. Por quê? Porque não tem lei. É porque o Brasil, quando escreve a Constituição, já escreve em português e, portanto, fica um costume que é tremendamente importante, sem o qual a gente morre, a cultura morre, mas que não é lei, sim costume. Então, nós temos a lei, o costume e o limite. E o limite, então, vai ser flutuante. E com as comunicações cada vez mais rápidas, essa flutuação levou a quê? Está levando a costumes universais. Então, de repente, nós temos códigos que são absolutamente universais. E
nos últimos 10, 20 anos, com a internet, nós começamos a criar linguagens universais. E isso vai levar, evidentemente, a que haja costumes de toda uma civilização. E, por enquanto, não temos. E, por enquanto, contra a razão do bom senso, nós estamos tendo costumes, religiões que são decididamente locais, como, por exemplo, o Islã, como, por exemplo, o judaísmo. O judeu ortodoxo, aquele que anda com um chapéu preto, ele não é universal. O judeu universal é Einstein, é Hannah Arendt. Esses são os judeus universais. E eles não estão aí para essas delimitações. Eles podem falar judaico, hebraico, mas eles são bilíngues, trilíngues, multilíngues. E com os maometanos é a mesma coisa. Eles têm costumes que transformaram em leis, e essas leis têm pena de morte. E olhando, então, no caso dos maometanos, o Alcorão, o livro, em português, o livro diz expressamente que Maomé escreveu que Deus disse a ele, : todo infiel tem que ser morto. Graças a Deus, os maometanos não estão praticando isso todos os dias. Mas isso aí vai significar que vai haver uma radicalização dos islâmicos e vão ficar mais radicais e talvez menores de tamanho, mas mais radicais. E isso vai levar à seguinte grande crise da humanidade ocidental. E agora vai descobrir que essa grande crise vai ser ali e não nem na China, nem na Índia, que são muito maiores, porque na China, através do comunismo, o Estado ficou tão grande e ficou com algo que é como no Império Romano. Tem mandarim como a língua da China e os dialetos locais que quem não fala mandarim entende. Isso transformou a China num grande país. E essa China está fazendo comércio com o resto do mundo, inclusive com o Brasil. Então os caminhos andam e o Odós andando tem leis internacionais. E na Índia, em que nós temos uma população semelhante, gigantesca, a Índia está fracionada em regiões, em línguas e religiões tão fracionada que a Índia mal consegue se equilibrar por causa das múltiplas religiões, línguas, costumes, etc. Então, o que está acontecendo é que a Índia está num processo de fervura e que a Índia ou se dissolve, ou, o que é muito mais provável, o que está acontecendo, é que essa Índia vai ter uma língua e uma grande cultura. De sorte que a primeira solução que foi dada para a Índia, feita pelos ingleses, foi separar os hindus maometanos de um lado, fazendo viajar, vai embora e tem que passar o limite. E aí foi fundado o Paquistão. O Paquistão é a Índia islâmica. E todo mundo que era hindu islâmico tinha que ir para o Paquistão. Assim foi no começo. Só que isso continuou. O Paquistão hoje é um país islâmico, que nem os outros. Mas na Índia ainda nós temos o problema de como fazer essa unidade. E o que está, de fato, acontecendo é que essa unidade da China, mais e mais está sendo feita em inglês e pela internet. Na China ou na Índia? Na Índia. A unidade da Índia. A China tem a unidade mais antiga, que vem lá da antiguidade. Mas na Índia, nós estamos em pleno processo de unificar isso numa língua que, por enquanto, parece ser o inglês e numa estrutura intelectual que parece ser a da internet, que vem daí. E aí a gente repara a diferença entre o Brasil, por exemplo, e outros lugares. O Brasil nasce no lugar em que Portugal está fazendo as grandes descobertas, descobre um novo mundo,
Portugal e Espanha. E o que acontece? Eles vão agora, em Portugal, eles vão lutar pela unidade da língua e da lei, a mesma Constituição. E aí surge o Brasil. Ao passo que nos outros lugares da América Latina, a Constituição não é levada a sério como no Brasil. Então, o Brasil tem uma unidade que os países latino-americanos não têm. Por quê? Porque o Brasil tinha uma Constituição que se adaptou, foi adotada pelos brasileiros, uma cultura que foi adotada pelos brasileiros, e era tão mais ampla, tão mais flexível, que permitiu que o Brasil superasse Portugal. E só agora, nos últimos 10, 20 anos, é que Portugal começou a sair da pobreza em que ele estava. Isso, então, explica como a gente sai da família patriarcal antiga e qual é a diferença entre lei, costume e como é que acontece a mudança do costume e, em alguns casos, a mudança da lei. Muito obrigado pela atenção. Posso fazer uma pergunta? Pode. Descer do ODOS Internacional, que agora já é internetico, e voltar para o chão no Brasil e me explica como é que pode ter uma lei que no Brasil o aborto é proibido, virar uma lei que ele é permitido. Isso aí mostra que a legislação positiva que é feita no Brasil, como tem grupos religiosos, culturais diferentes, com uma opinião diferente sobre isso, e no caso do aborto é mais ou menos 50% por um lado, 50% por outro, que essa discussão, indo para o Congresso, por poucos votos pode passar para um lado ou para o outro. E isso vai mudar. Então, dependendo das estruturas, um país como o Brasil, nesse caso do aborto, ele pode avançar e se tornar um país mais aberto, liberando o aborto, ou vai ficar um país mais fechado, com aquelas religiões mais fechadas que vão, no final dos finais, ficar fanáticas e desaparecer. Exemplos são aqueles americanos que ficaram com a religião original e que o Hamish, que ficaram, hoje eles nem sobrevivem. E se o Brasil começar fazendo leis contra essa expansão mundial, o Brasil começa a dar para trás. E nós estamos dando para trás porque nos últimos anos, o que acabamos de ouvir, nos últimos anos as leis brasileiras estão ficando restritivas demais. Então, nós estamos nos últimos 3 ou 4 anos diminuindo a nossa economia porque as nossas leis estão sendo leis específicas demais. A liberdade de comércio devia ser maior, a liberdade de trânsito devia ser maior. E aí o país pode regredir e progredir. E tem países que regrediram tanto que praticamente desapareceram da história. E tem países que, sem ter a terra, continuam com a cultura. Como, por exemplo, os judeus antes da criação de Israel. Então, há, por os dois lados isso. Há países que se estendem e países que se fecham. E esse fechamento significa mais regras se tornam leis e, portanto, pegam um número menor de habitantes. Como você estava falando antes, me veio algumas questões. Uma delas, na verdade, eu acho que elas estão interligadas, obviamente, mas é a questão do costume e a importância do costume. E como a gente estava conversando antes, a maior parte dos filósofos e juízes contemporâneos, eles têm um problema de tratar do costume porque não trata da ontologia. Né? E o problema do costume, exatamente por não ter uma ontologia, ele fica muito fraco, ele fica muito enfraquecido. Então, é um problema a gente ficar dependendo de um costume. Né? Parece, inclusive, agora tem as manifestações e várias questões estão surgindo. E parece que o costume está realmente enfraquecido. Né? Então, esse é o problema, parece uma coisa que aparece nesse diálogo. É o costume. Qual é o costume contemporâneo? Há um costume universal. O costume local existe sempre, mas o universal ele ainda
Tem como se falar disso no costume universal? Tem o que tu estás mostrando é o que acontece na história quando há uma expansão, por exemplo, do Império Romano. Quando houve a expansão do Império Romano, aconteceu exatamente isso que agora a gente está falando, que o costume local parece ficar mais fraco. Então, um exemplo bem concreto disso, na Alemanha, a Alemanha era fraccionada, não sei quantos pedaços, o Império Austro-Húngaro falava alemão, húngaro, italiano, e aí se juntou tudo isso. E o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Todo mundo falava alemão, com exatamente o mesmo sotaque. Como eu, aliás, quase falo, não é bem perfeito. Mas era um alemão que eles chamavam Theaterdeutsch. O que aconteceu? As forças locais começaram a falar dialetos locais. Então, um colega nosso, que é de Vorarlberg, nosso grande amigo, de 2 gerações da família da Maria, ele é um comerciante internacional, trabalha com queijos a nível internacional e nos conhece muitas vezes aqui, e ele faz questão de falar o dialeto local de Vorarlberg. O resultado é que eu não entendo. Então eu preciso que ele me traduza, que ele fale alemão clássico para eu entender. E vice-versa. Eu, hoje, se eu fosse um espião, fosse jogado na Alemanha, eu não poderia, eu imediatamente ia ser descoberto, porque eu não estou falando um alemão, até que eu estou, um alemão do sul da Alemanha, então eu sou um alemão erudito, que não está falando dialeto, até que daria para passar, mas com dificuldade, porque a gente tem que falar o dialeto local e o outro. Então a gente tem duas maneiras de falar. E isso aconteceu o contrário. Então havia uma unidade da língua alemã e depois o fracionamento. E agora está havendo a junção de novo, ou então eles ficam bilíngues. Um caso típico em que houve junção política sem mexer na língua suíça. A Suíça, por lei, por Constituição, ela tem 4 línguas. E não tem o menor problema. E o suíço normal fala no mínimo 2, geralmente fala 3 línguas. Isso aí vai fazer parte. Então, nós brasileiros, provavelmente daqui a 10 anos, todos os brasileiros vão falar, além de português, inglês. Isso aí, as forças econômicas levam a isso. Então não há sobre isso, vamos dizer, contradição com aquilo que nós falamos antes. Vou deixar esquecer, né? Não funciona. Tá, eu seguro. Essa é uma pergunta. Não. Ou essa aqui, querendo continuar. 13 minutos. 13 minutos. Pois é, eu tô realmente pensando nessa questão do costume, né? Porque ele tá bem relativizado, né? Por mais que se tenha alguns costumes locais, mas ainda aqui no Brasil ainda está surgindo agora cada vez mais as religiões. Há um certo paradoxo, parece, ao mesmo tempo que eu vejo umas culturas bastante localizadas, surgindo cada vez com uma certa força, parece, no Brasil agora, essa ordem religiosa parece estar cada vez mais forte. Mas exatamente falta o que aparenta é uma falta de unidade, né? Uma falta de uma unidade no Brasil como um todo. Isso é uma coisa que fica bem aparente. E daí parece que o direito surge com mais força, exatamente nesse sentido. Porque se não tem um costume unificado, o direito é unificado. O direito parece unificado. Mas tu repara, é exatamente isso que é o núcleo daquilo que nós estamos conversando. Existe uma pluralidade de famílias, de línguas, de tribos, e tem que haver uma unidade, senão se desmancha o Império Romano, se desmancha o comércio internacional, o que nós chamaríamos hoje de comércio internacional. Então, mesmo que a gente agora volte
a ficar com coisas mais locais, isso não vai transformar o Brasil diferente. Porque nós temos que pensar o seguinte: o Brasil era, até bem pouco tempo atrás, um país multilingüe. E nós não falávamos, mesmo falando português, nós não falávamos o mesmo sotaque. Então, eu ainda conheci funcionários do banco em que eu trabalhava que falavam em idioma pernambucano entre eles. E tinham que falar português normal falando comigo. Isso existia e até hoje existe aos poucos. Só que o que aconteceu, essa união do Brasil, ela foi feita do ponto de vista político pelos portugueses, depois por Dom Pedro I e Dom Pedro II, a República continuou isso, e Getúlio Vargas, em 1930, 31, 32, ele fez uma reunião ministerial em que foi decidido que nós falaríamos, nós é o seguinte, é que foi, naquele ano, naquele dia, foi fundada a Rádio Nacional. E para fundar a Rádio Nacional, teria que ter uma língua que a Rádio Nacional iria usar. E Getúlio Vargas, tendo essa multiplicidade de sotaques, fez uma decisão, fizeram os ministros uma decisão ministerial que o sotaque a ser usado na Rádio Nacional, e depois em tudo que é lugar, o sotaque dos bacharéis do Largo de São Francisco, em São Paulo. Os estudantes, professores de Direito de São Paulo. E isso é a língua que nós falamos. E isso entrou no Brasil inteiro. E essa tendência aconteceu na Alemanha com o alemão. E depois tem uma tendência de divisão, mas essa divisão vai nos fazer apenas bilíngues. Nós não vamos abandonar a linguagem. E se nós hoje, por exemplo, falamos com sotaque de gaúcho, é interessante, é bizarro, mas a gente tem que saber a outra língua, senão a gente está desclassificado do mercado de trabalho, desclassificado da cultura. Então, quem não fala a língua geral brasileira, com o sotaque brasileiro, que é o sotaque dos bacharéis do lado de São Francisco, esse sujeito não vai ter emprego. Então, um emprego que tem que ser auxiliar de pedreiro, que aí ele não fala. E isso vai acontecer não só então, na língua, mas em todos os outros costumes. Então, nós podemos e devemos ter outros costumes, outra roupa, outra isso, outra aquilo, mas tem que haver essa unidade. A pluralidade tem que estar dentro da unidade. E se a pluralidade é tão grande que destrói a unidade, destrói o país. E destrói o direito. Então, a única coisa que se sustenta só o direito, esse direito vai desaparecer no momento. Então, se nós tivéssemos essa divisão de culturas, de línguas, e de repente isso fica forte, desaparece o direito. Exemplo, Espanha. Se a gente bobeia, na Espanha se fala a língua espanhola, duas outras línguas. E o basco ninguém entende. Então, o que vai acontecer? Se eles agora dão ênfase demais para a cultura basca, para a língua basca, a Espanha vai ser dividida e desaparece a unidade do país. Ou então tem que fazer, como na Suíça, um país multilíngua. Então, no Brasil é a mesma coisa. Agora, a tendência no Brasil é que houve, por essa reunião de Getúlio Vargas, e que foi continuada pelas grandes rádios e televisões. Então, uma das responsáveis pela unidade da linguagem que nós falamos, seja Getúlio Vargas e os ministros daquele época, a Rede Globo decidiu que o Globo não ia falar chiado que nem o carioca. Alguns falam lamentavelmente, mas não é um bom. Não é o que o brasileiro dito fala. Sim, numa banca de exame, negativo nesse aspecto. Quanto tempo tem? Nós temos um pouquinho de bateria. Pode mandar abraço. Tá, não, então, questão que se debate muito. Então, o direito,
Está sempre ligado ao costume, ele não separa, ele não tem autonomia em relação ao costume. Como é que é a relação entre o costume, ou a ética e o direito? Eu, na minha opinião, o positivismo jurídico foi inventado exatamente por essa dissociação entre costume e direito. Então, os adeptos do positivismo jurídico dizem que só a lei escrita é lei e não tem nada a ver com o costume. Isso aí na minha opinião, um produto de uma forma errada, doentia, de pensar o direito. O direito só positivo a gente muda como. E se a gente não tivesse só o direito positivo, teria tanta coisa que teria que botar na lei que a vida se tornaria impossível. Porque até a roupa que a gente está usando agora, a mesa, teria que ser objeto do direito positivo, se fosse assim. Como era a roupa do Mao Tse Tung, todo mundo uniforme e azul. Mas é uma forma de conseguir unidade. Mas se a gente exagera e bota só o direito em unidade, o direito também vai desaparecer. Vão aparecer direitos locais. É um retrocesso daquilo que o Império Romano fez e que nós fizemos. E a bateria está desaparecendo. Tchau. Tchau.